Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, prontos para mais uma aula de nossa língua portuguesa. Hoje, sendo nossa quinta aula, em que nós vamos tratar diretamente sobre a nova ortografia, dando continuidade aos estudos ainda da fonologia. Na aula passada nós falamos de regras ortográficas e hoje nós vamos evidenciar o que mudou realmente em relação a essa ortografia, ok? Por isso, fiquem atentos, acompanhem seu material e vamos dar início e prosseguir por esta aula, ok? Pelo que você está visualizando aí, nós temos então inicialmente a inserção, foram inseridos 3 letras, como nós falamos até em aulas anteriores da ortografia, nós temos a letra K, W e Y, que foram inseridas, incorporadas ao nosso sistema de alfabeto, né? E essas letras nós não vamos aqui tratar detalhadamente porque você viu em aulas passadas realmente os exemplos que nós utilizamos e que foram dados, né? Como é que eu devo usar K, W, Y? Lembrando aí de algumas situações, por exemplo, como símbolos, ok? Símbolos que sejam de teor universais, então nós usamos esses símbolos e porque nós temos um grande uso dessas letras no nosso vocabulário, na nossa língua portuguesa, foi necessário então inserir. Então, anteriormente, nosso alfabeto tinha 23 letras. Hoje ele se compõe então exatamente de 26 letras, ok? Agora, seguindo o que você vai visualizar aqui na tela, nós temos então a situação da nova ortografia. Focalize bem, veja o que mudou e quando se fala dessas mudanças, não tem a ver com a pronúncia, ok? Essas mudanças têm necessariamente a ver com a nossa grafia, com a escrita delas. Então, veja o que tem aí para você. Inicialmente aparece o trema. Veja a escrita atual do trema. Temos: comprei 50 linguiças e o meu cachorro comeu todas tranquilamente. Veja, aí você percebeu, por exemplo, a palavra tranquilamente, ok? Visualizando o que nós temos aí, grafado sem o trema. Como assim grafado sem o trema? Vê que a ausência do trema, ela não vai interferir diretamente na pronúncia dessas palavras. Só porque o trema saiu, eu devo pronunciar tranquilamente? Óbvio que não. Foi o que realmente muitas pessoas confundiram, muitas pessoas realmente sentiram isso. Bem, saindo o trema, sai automaticamente da pronúncia? Óbvio que não. Então, tranquilamente, eu continuo pronunciando exatamente assim. Porém, eu devo agora grafar sem a presença do trema. Mas esse não é o nosso único exemplo nessa frase. Veja que há mais outros exemplos. Veja o seguinte. A palavra agora é 50, linguiça. Então, com a palavra 50, a palavra linguiça, o que nós temos aí? Grafia sem o trema. Alterou nossa pronúncia? Automaticamente não. No entanto, nessa mesma tela aparece a imagem da modelo famosa e belíssima, você está visualizando aí? Veja. Gisele Bündchen. Por que eu tenho a presença do trema? Bem, porque quando a gente tem palavras de origem estrangeira, somente quando se trata de nome próprio, lembra do que nós falamos aí sobre ortografia, nome próprio, nomes que vieram de origem estrangeira, K, W, Y se conservaram, mas também nós ainda temos a presença do trema, certo? Então, nós vamos prosseguir. Vamos ver a próxima situação com a nova ortografia. Visualize aí, você está vendo aí agora a questão da acentuação. Quando se trata de acentuação, acompanhe a tela. Estamos falando exatamente aí dos ditongos que são abertos, é o ditongo EI e o ditongo OI. Quando é que eu uso o ditongo EI e quando é que eu uso OI? Veja que quando se tratou, então na aula que você vai ver, por exemplo, de acentuação gráfica, a aula seguinte, você vai ver algumas palavras e isso confunde muitos alunos. Por que eu acentuo herói? Por que heróico não é acentuado? Isso se explica exatamente pela regra do novo acordo ortográfico que toca nesse aspecto aí. Que situação é essa? Primeiro você está visualizando o ditongo aberto. EI, o ditongo aberto, OI, ok? Veja quando é que nós retiramos essa acentuação. Veja a palavra anteriormente usada, heróico. Heróico, antigamente, era tanto pronunciado de ditongo aberto quanto ela era acentuada, porém uma palavra paroxítona. Então, essa é a regra.
o ditongo aberto em palavras paroxítonas não se acentua mais. É o caso da palavra heróico. Visualize aí na tela. Heróico hoje já é grafado sem o acento, porém ela não é a única. Nós temos ainda outro caso. Que caso é esse? Veja a palavra agora ideia. Ideia, antigamente escrito com acento. Ideia perdeu o acento, não se grafa mais com acento, porque, de novo, eu tenho a ideia de palavras paroxítonas, que são grafadas com ditongo aberto, porém não são mais acentuadas. Porém, nessa mesma tela, você visualiza a situação seguinte. Veja, herói, troféu, papéis, anéis. Por que eu tenho acento com essas palavras aí? Porque, notadamente, você não está diante de palavras paroxítonas, você está diante de palavras oxítonas. Veja o caso, então, da palavra herói. Acentua o herói, porque oxítona terminada em ditongo aberto. Ok, eu acentuo. Mas por que não acentuo heróico? Porque aí eu tenho uma palavra paroxítona, em que nessa sílaba tônica eu tenho um ditongo aberto, oi. Porém, eu não vou acentuar porque se trata de uma paroxítona. Você tem agora as vogais que eram dobradas, são dobradas ainda, vogais dobradas, mas que antigamente a sequência em, a sequência ou, elas eram grafadas e pontuadas, ou seja, com elas nós acentuávamos, usávamos notadamente aí o acento circunflexo. Mas veja o que aparece para você aí na tela. O que acontece com esse tipo de acentuação? Veja, ei, ou no plural dessas palavras, ok? Anteriormente escritas com acento circunflexo, então você vê a grafia anteriormente de abençoo, porém hoje abençoo não se usa mais esse acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, porque vogais dobradas perderam essa acentuação, ok? Mais um exemplo, você tem agora a palavra creem. Creem, anteriormente grafada e acentuada com acento circunflexo, porém essa acentuação foi perdida. Hoje eu escrevo creem sem essa acentuação. Então essa regra me fala dessas vogais dobradas, que anteriormente elas eram, vamos dizer assim, grafadas com acento circunflexo, porém que hoje perderam essa acentuação, ok? Mas ela se mantém em alguns casos. Que casos são esses? Vamos ver o slide seguinte. Veja que você tem aí frases como: ele tem 2 fábricas no interior de São Paulo, porém no plural fica: eles têm 2 fábricas no interior de Minas Gerais. Qual é a diferença? Veja que tem, no singular eu digo ele tem sem esse acento circunflexo. Porém, para diferenciar a pessoa do singular da pessoa do plural, então no plural eu preciso manter o acento circunflexo. Em que verbos são esses? Verbos ter, você tem aí mais um exemplo, visualize. Você tem aí agora, ele vem de Salvador, eles vêm de Salvador, então vê que não é somente o verbo ter. Nós temos aí o caso do verbo agora vir, ok? Vir também quando eu digo ele vem de Salvador singular, porém eu vou me referir ao plural, então eles vêm de Salvador, devo grafar com acento circunflexo, ok? Então veja aqui, nesse caso não é a ideia do vem, não é a ideia de tem, nós temos aí apenas um único que para diferenciar singular e plural, então singular ele tem, sem o acento, plural eles têm, eu uso o acento circunflexo. Por quê? Eu estou diferenciando essas pessoas, estou diferenciando singular, diferenciando de plural. Outro exemplo que você viu foi o caso do verbo vir. Ele vem, ok, eles vêm. Veja que aí nós temos a ideia de esse verbo vir, na terceira pessoa, se assemelha com a segunda. Vamos diferenciá-la? Então, segunda pessoa do singular, sem acento. Segunda do plural, eu mantenho o acento, ok? Será que está dando para captar? Precisamos prosseguir. Vamos adiante com essa regra da nova acentuação, da acentuação ortográfica. Nós temos agora a grafia de I e U, ok? O que a regra me fala de I e U? Que anteriormente, certas palavras, por exemplo, tônica e U, anteriormente elas eram acentuadas. Certas palavras não são hoje mais acentuadas. E a que isso se deve? Veja os exemplos aí que aparecem. I e U, tônicos,
não são mais acentuados em palavras como boiuna, feiura, baiuca, alauitas. Por que não são mais acentuadas? Porque elas eram precedidas de ditongo. Precedidas de ditongo, anteriormente a gramática me mandava acentuar essa sílaba tônica. Por exemplo, boi, ok? Boi, eu sei que aí eu tenho um ditongo. Então é uma sílaba tônica, apenas a presença do U tônico, que anteriormente eu deveria grafar. Porém, hoje eu não grafo mais. Por que não grafo mais? Porque a regra gramatical realmente me disse que eu não devo mais acentuar o I e o U tônicos precedidos de ditongo. É o caso, então, da palavra boiuna, é o caso da palavra feiura, é o caso da palavra baiuca, ok? Esses exemplos não se acentuam mais, porque memorize a regra. Não se acentua o I, não se acentua o U tônico de palavras precedidas de ditongo, ok? Claro assim? Vamos para a próxima etapa. Agora nós vamos falar da questão do acento diferencial. O que houve com certos acentos diferenciais? Bem, a gramática anteriormente, para diferenciar, por exemplo, o verbo parar da preposição para, a gramática nos mandava acentuar esses verbos. Então, quando eu tinha que dizer, veja o exemplo, ele para o carro, então a gramática aí na regra anterior, dizia que nós deveríamos acentuar por se tratar do verbo parar, ok? Mas hoje esse acento diferencial realmente não existe mais, então eu não grafo mais o verbo parar com essa acentuação. Veja como fica então hoje esse contexto. Vamos analisar? Olha a frase, ele para poder dar atenção ao velhinho. Veja aqui na sequência, você tem os dois paras, um é o verbo, o outro é a preposição. O que está destacado em vermelho para você aí é o verbo, ele para. Para poder dar atenção ao velhinho. O segundo para, então, seria a nossa preposição, ok? Veja que nesse contexto os dois paras estão juntos, porém não tem mais acento. A questão é, por que não acentuo mais? Porque a gramática nos diz que o próprio contexto frasal se encarrega de a gente, então, dizer o que seria o verbo e o que seria a preposição. Por isso, não se tornou mais obrigatório isso. Porém, não é o verbo parar, não foi o único caso. Vamos ver mais alguns exemplos? Veja. Aqui você tem o caso agora da palavra pera. Pera, né, hoje não é mais grafada, não se acentua mais com esse acento circunflexo aí. Veja o exemplo. Comi uma pera ao vinho, na grafia antiga. Hoje, então, eu digo comi uma pera ao vinho, ok? Não há necessidade mais dessa grafia, a gramática é realmente numa tentativa de unificar a língua portuguesa, rompeu com certos acentos diferenciais, ok? Mais um caso, você tem a palavra polo, que aí a distinção era polo, esporte, polo norte, né? A questão da gramática realmente nos mandava diferenciar essas palavras. No entanto, o polo perdeu a sua acentuação. Hoje, tanto faz o polo hemisfério, quanto faz ser o polo esporte, ambos são grafados sem esse acento. Porém, na grafia antiga, veja como era, veja como fica aqui. Olha o exemplo. Ele foi ao Polo Norte. Ele foi ao Polo Norte. Pelo que você viu aí, no slide anterior, apareceu polo grafado antigamente com acento, falando do hemisfério. Ele foi ao Polo Norte. No entanto, hoje a grafia me diz que eu não acentuo mais essa palavra. Então, eu digo, ele foi ao Polo Norte sem o acento. Perdeu esse acento diferencial. Então, aparece para você o exemplo agora da palavra polo, referindo-se a esporte. Você tem aí a ideia de, ele gosta de jogar polo, anteriormente grafado com acento agudo, ok? E hoje, ele gosta de jogar polo. E polo aí nesse contexto, na nova ortografia, sem acentuação. Ótimo. O que você pode visualizar desses exemplos que foram propostos? Acentos diferenciais, que hoje nós não usamos mais, porque é diferencial para fazer distinção entre um contexto e outro. Né? A palavra polo, hemisfério, a palavra polo aquático, esporte, etc. Não se grafa mais. A gramática realmente determinou que esses acentos fossem retirados. Verbo parar, a gramática me mandava então acentuar para diferenciar da preposição para. Foram os únicos casos? Não, você vai ver na tela mais alguns. Veja
os seguintes exemplos. Você tem agora a palavra pelos. A diferença qual era? Substantivo para preposição pelo, ok? Pelos. Preposição per, mais o artigo os, a junção dos dois, forma o vocábulo também pelos. No entanto, pelos substantivo, pelo que você está visualizando aí no exemplo, veja, esse gato tem pelos brancos. Esse gato tem pelos brancos. Não há mais necessidade. Pela nova ortografia, tanto faz ser o pelo, preposição, quanto faz ser pelo, substantivo, pelo, perderam a acentuação. É o contexto que se encarrega dessa situação, ok? Vamos prosseguir? Qual é a forma da forma do bolo? Empreguei na palavra forma porque eu quis realmente distinguir. Eu quis fazer a distinção dos contextos. Mas se ficar sem acentuação, veja que se retirar essa acentuação, a gramática diz que tanto faz. Com acentuação ou sem, o contexto já vai nos dizer se essa forma é o substantivo realmente ou se essa forma é o verbo, né? A forma. Qual é a forma, né? Do verbo formar, da forma, substantivo de bolo, ok? Bem, seguindo aí, você tem agora o caso do hífen. E na tela você está visualizando várias situações de prefixo. O que você está vendo aí são palavras, são prefixos que podem ou não ter essa acentuação gráfica do hífen. Nesse caso, a gramática já é mais delicada, as regras realmente mudaram muito, né? Hoje ainda pessoas se confundem bastante com o emprego do hífen. Então, cabe a você prestar bem atenção onde é que esse novo acordo ortográfico, onde é que a nossa nova ortografia realmente toca. O que eu devo hoje observar? Então, nós vamos continuar fazendo aquela distinção de como era e como, por exemplo, fica na nossa atualidade. Vamos ver adiante? Veja o caso agora, começamos pelo H. Devo manter o hífen diante de palavras iniciadas por H? Vamos ver os exemplos? Anti-herói, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, extra-humano. Anti-herói, super-homem, sobre-humano. Humano, herói, e aí você tem a ideia de homem, a ideia de super-homem, ok? Palavras iniciadas por H. Sim, o acordo ortográfico mantém. Diz que quando eu tiver, então, um prefixo e palavra seguinte for iniciada por H, a gramática realmente me determina que eu mantenha o hífen diante desses vocábulos, ok? Vamos prosseguir? Você tem agora a seguinte situação aí na tela. Primeira consoante, palavra, você vai ter a primeira palavra termina em consoante, prefixo. A segunda, você vai ver que ela começa pela mesma consoante que o prefixo terminou. Vamos dar um exemplo? Prefixo termina em R. A palavra seguinte vai começar em R. É dessa regra que nós estamos falando. Como é que vai ficar o hífen diante desses contextos? Vamos ver alguns exemplos? Olha aí na tela os exemplos que aparecem. O caso é hiper, requintado, sub-bibliotecário. Vamos ficar com esses dois. Veja, hiper foi então o prefixo que terminou em R. A palavra seguinte, requintado, começou em R. Então, eu tenho dois R's iguais. A primeira palavra terminou em uma consoante. A segunda palavra começou com a mesma consoante. Mantenha o hífen, ok? Veja o exemplo seguinte. Sub-bibliotecário. Sub, você tem então que terminou em B. Prefixo que terminou em B. Bibliotecário começou em B. Então, a primeira palavra termina com uma consoante. A segunda palavra começa com a mesma consoante. Mantenha o hífen. Vamos ver mais alguns exemplos? Veja. Super resistente com hífen. Super romântico com hífen. Ok? Agora, quando eu tenho um prefixo iniciado por uma consoante, quando é então que nós não grafamos com hífen? São os próximos casos que nós vamos visualizar, ok? Vamos adiante? No entanto, quando se tratarem de consoantes distintas, veja mais uns exemplos aí. Hipermercado. Por que sem hífen? Porque você tem, então, hiper, terminou em R, mercado começa com uma nova consoante. Então, aí você grafa sem hífen, ok? Mais um exemplo, você tem agora a palavra intermunicipal. Intermunicipal, você vê que inter terminou em R, municipal começou com uma nova consoante, não necessita do hífen, ok?
Super interessante, hiper crítico, super secreto, ok? São palavras que de fato não se grafa com hífen. Vendo agora o caso de um prefixo específico que é o sub, ok? Esse sub, o que a gramática nos recomenda com ele? Bem, em certos casos, eu vou realmente, continuando a regra anterior, em certas situações eu vou usar o hífen com ele, ok? Porém, tem situações que com o sub nós não usamos o hífen. Na verdade, vamos começar logo por essas exceções aí. Veja na tela que bem abaixo aparece para você a palavra subsecretário, aparece a palavra subprocesso, aparece a palavra subdividir. Bem, com elas, de fato, nós não utilizamos o hífen. Não se grafa com o hífen diante desses contextos. A questão é, porque eu tenho palavras iniciadas aí por S, palavras iniciadas por P, diante dessas palavras aí, P, por exemplo, eu vou grafar sem o hífen. Porém, quando você visualiza a regra que aparece aí para você do sub, a palavra é sub-região, sub-raça, sub-reino, R. Subburgo, sub-brigadeiro. Veja que subburgo, sub-brigadeiro, eu grafo com hífen porque eu tenho também a presença aí de quê? Duas consoantes iguais. Sub terminou em B, burgo começa em B. Grafo com hífen porque eu tenho consoantes iguais. Porém, veja que sub-raça, sub-região, sub-reino, eu emprego hífen diante dessas palavras, porque são iniciadas por R, devo utilizar o hífen diante delas e também por se tratar de consoantes distintas, certo? Então, veja que com o sub, a gramática já tem certas exceções. Algumas palavras eu grafo com o hífen, outras, notadamente, não vai se grafar com o hífen, certo? Exceções apareceram para você aí na tela. Vamos prosseguir? Agora, mudamos o nosso contexto. Regra seguinte que me fala do hífen. Primeira palavra é uma vogal, termina em vogal. A segunda vai começar pela mesma vogal. Você consegue lembrar do caso da consoante? O hífen, você tinha o caso lá da consoante que quando o prefixo terminava por uma consoante, a palavra seguinte ia começar pela mesma consoante, eu grafo então com o quê? Hífen, certo? Isso muda em relação às vogais? Não. Vê que a regra, ela notadamente, ela se repete. Você tem então o caso de agora prefixo que termina por vogal. A palavra seguinte vai começar com a mesma vogal. Como é que se faz? Usamos o hífen. Veja os exemplos. Anti-inflamatório, contra-almirante, micro-ondas, semi-internato, supra-auricular. Veja, anti-inflamatório, anti. Você tem aí a palavra, o prefixo que terminou em I. Inflamatório, palavra seguinte vai começar em I. Grafe com o hífen. Mais o exemplo que você viu, contra-almirante. Contra, termina em A. Almirante começa em A. Grafa-se com hífen nesse contexto, ok? Quais são as situações, então, que não vai se empregar hífen? Vamos ver os casos? Veja que aparece para você a palavra antefase, antedizer, anticlássico, seminatural, micronuclear. Veja que todos os prefixos, pelo que você está vendo, todos eles estão terminando em vogal, correto? Veja, anti, semi, micro. Só que a palavra seguinte, você está vendo que ela está iniciando por uma consoante. Então, nesse contexto, não temos vogais iguais. Aí eu tenho a ideia agora de uma vogal e a palavra seguinte começando por uma consoante. A gramática nos manda, nesse contexto, grafar sem o hífen. É o caso de anticlássico, é o caso de seminatural, é o caso de micronuclear, ok? Micro, semi, anti. Tudo numa gramática mais antiga, na nossa gramática anterior, eram exemplos que possivelmente já numa gramática mais desatualizada, por exemplo, você talvez encontre o hífen. A nova ortografia a gente tem que atualizar. Diante de prefixos que terminam por vogal, porém a palavra seguinte é uma consoante, eu não devo mais utilizar o hífen. Utilizo o hífen com essas vogais quando? Quando notadamente você vê que o prefixo termina por vogal e a palavra seguinte vai iniciar por uma mesma vogal, ou seja, pela mesma vogal que o prefixo terminou, ok? Porém, a regra do prefixo não finaliza. Vamos a mais uma situação com eles, ok?
Agora você está vendo o caso de vogais diferentes. Vimos vogais iguais, vimos a vogal relacionada a uma consoante. Agora, quando eu tenho vogais diferentes, o que a gramática me determina? Eu, então, devo unir essas palavras em um mesmo vocábulo, não devo mais utilizar o hífen. Cuidado com essas grafias, elas costumam realmente confundir. Vamos ver os exemplos? Veja. Aeroespacial, autoescola, coautor, extraescola, infraestrutura. Então, numa gramática antiga, por exemplo, autoescola. Auto, você tinha a ideia do prefixo, escola, substantivo, então para separar e tentar dizer que isso é um vocábulo aí, formando aí num processo de formação de palavra, você teria a ideia então de uma grafia anteriormente utilizada por meio do hífen. Porém, a gramática hoje diz que não. Eu tenho um prefixo que terminou por vogal. Eu tenho a palavra seguinte que vai iniciar por uma vogal, porém são vogais distintas. Devo uni-las em um só vocábulo, ok? Autoescola, então eu grafo sem hífen. Seguindo essa regra, você tem então coautor, você tem a palavra infraestrutura, você tem a palavra extraescolar, ok? Todas elas então hoje unificadas. Eu utilizo sem a presença do hífen, considerando que extra, infra, e você tem aí você tem auto, são palavras que são prefixos que estão se unindo a um outro vocábulo, ok? Vocábulos que são iniciados agora por vogais distintas, certo? Vamos então a mais uma situação do novo acordo ortográfico. Vamos a mais uma regra. Agora você tem o caso, por exemplo, de a primeira palavra, ela termina por uma vogal. A segunda palavra vai começar por uma consoante, porém essa consoante não é o R e não é o S. Grave essas duas aí. R, S. Por quê? Porque com R e S a regra é diferente. Nós estamos falando de palavras que vão iniciar por uma consoante diferente de R e S. E o meu prefixo, ele vai ser terminado por uma vogal. Veja o que acontece. Olha os exemplos, ok? Veja. Anteprojeto, antipedagógico, geopolítico, semicírculo, considerando a palavra anteprojeto, ok? Ante, prefixo, terminou por vogal. Projeto, substantivo que vai começar por uma consoante, porém ela não é a R e não é S. O que acontece? Tira o hífen. Você vai unificar os dois vocábulos, ok? O exemplo seguinte, antipedagógico. Anti é um prefixo, terminado por vogal. Pedagógico é um vocábulo, está iniciado pela consoante P. Opa, não é R, não é S. É a consoante P, o que eu faço? Unifico os dois vocábulos. Na mesma sequência, você tem geopolítico, você tem semicírculo, círculo iniciada por C, político iniciada por P. Veja, esses exemplos me falam então de quê? Prefixo que vai terminar por vogal. Palavra seguinte vai começar por consoante. Porém, essa consoante não é o R, não é o S. Eu unifico os dois o quê? Vocábulos. Não uso prefixo com eles. Certo assim? Porém, falei do RS. Vamos ver o caso com ele? A regra me fala agora do R e do S. O que acontece quando eu tenho nesse contexto o prefixo? Primeira palavra prefixo, ela vai terminar por vogal. A segunda palavra é um substantivo, pode ser outra, vai iniciar por uma consoante, só que, no entanto, essa consoante é R e é S. O que a gramática me fala? Aí que veio o estranhamento, porque a regra me fala de dobrar esse R e de dobrar esse S. Eu não emprego hífen. Na verdade, eu dobro o R, eu dobro o S. Vamos ver os exemplos? Veja o caso aí que aparece para você na tela. A palavra agora é antissocial, contrassenso, minissaia, multissecular, neorrealismo, ultrassom. Palavras que numa grafia mais antiga, considerando ultrassom, ultra, aí vinha um hífen, vinha a palavra som. Se você olhar num vocábulo mais antigo, era assim que era grafado. No entanto, hoje, veja, ultra é prefixo, terminou por vogal. Primeira palavra terminou por vogal. A palavra seguinte
é um substantivo, começa em S, som, ok? O que ocorre então ali? Você dobra esse S. Então, ultrassom hoje é grafada com 2 S's. Mini saia é grafada com 2 S's. Ultrarromantismo, grafada com 2 R's. Estou lhe dando mais alguns exemplos aí. O que apareceu na tela, antissocial, grafado com 2 S's. Por quê? A regra que você está visualizando aqui. Prefixo terminou por vogal. Palavra seguinte vai começar por R ou vai começar por S? Dobra o R, dobra o S. Significa dizer que as palavras agora terão 2 S's ou que elas terão 2 R's, ok? Sendo assim, nós vimos mais um caso do prefixo. Vamos a casos seguintes, há mais regras envolvendo o hífen. Próxima situação que você tem aí na tela, aparecendo para você, é o caso de prefixo, que agora termina por uma consoante, e a palavra seguinte vai então iniciar por uma vogal. O que acontece? Já é até um caso repetitivo. Lá na regra anterior eu já falei a você, porém agora nós vamos exemplificar. Veja que agora a situação muda. Eu tenho o caso de um prefixo, que ele vai terminar por uma consoante, e a palavra seguinte, o vocábulo, vai iniciar por vogal. O que eu faço diante desse contexto? Vamos ver os exemplos? Olha aí na tela, você tem hiperacidez, hiperativo, interestadual, superamigo, ok? Veja que é da nossa tendência já unificar essas palavras, por isso não há necessidade de inserir um hífen, por exemplo, em super, hífen, amigo. Gramática diz o seguinte, unifique os dois e retire o hífen. É o caso de hiperativo, é o caso de hiperacidez, é o caso de interestadual, ok? Inter é prefixo, estadual, palavra seguinte iniciada por uma vogal. Retire o hífen, unifique os dois vocábulos, ok? Vamos falar agora de novos prefixos. Você tem agora o exemplo do prefixo circum e do prefixo pan. Sim, com eles nós temos casos então de palavras que eu escrevo com hífen, porém tem alguns vocábulos que eu não grafo com hífen. Vamos logo a essas exceções? Veja aí na tela. Aparece para você aí palavras como circumpacífico, pansexual. Perceba que circumpacífico, iniciada por P, não utiliza hífen, ok? Pansexual, você tem o S, não utiliza o hífen. No entanto, a gramática nos vocábulos acima, que aparece para você, você tem essas situações aqui, veja. Circummeridiano, circunnavegação, pan-americano, pan-brasileiro, grafados com hífen, ok? Diante desses vocábulos aí, como por exemplo meridional, navegação, iniciados por MN, grafo com hífen. No caso da palavra, do prefixo pan, ok? Iniciado pela vogal A, pan-americano, e você tem iniciado pela consoante B, pan-brasileiro. Diante desses vocábulos, eu devo empregar o hífen segundo a nova ortografia, ok? Mais adiante, você ainda tem casos com o prefixo. Falamos do prefixo sub, falamos do prefixo pan. Vamos ver os outros prefixos, como é que a gramática nos determina? Veja os casos aí. Nós temos agora o prefixo ex, o prefixo sem, além, aquém. Você tem o prefixo recém, pós, pré, pró. O que acontece com esses prefixos? Veja que a regra ela só vai se repetir. Quando eu tenho, então, o prefixo que vai terminar por uma consoante, palavra seguinte vai iniciar pela mesma consoante, mantém o hífen. É o caso de além-mar, é o caso de aquém-mar, ok? Então, nesses contextos, eu mantenho o hífen. Prefixo que termina por uma consoante, porém inicia por uma vogal, o que a gramática me fala? Tem certos prefixos que a gramática diz que eles não perderam, né, o seu processo de prefixação. É o caso justamente desses prefixos que nós estamos visualizando aí, sufixos como ex, vice, aparece aí para você o além, aparece para você o recém, o aquém. Esses prefixos, a gramática, aí seria o caso de você realmente assimilá-los, ok? Assimilar esses prefixos. Vamos lá, vamos visualizar aí na tela. Você tem o ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró. Bem, são todos esses aí. Quando eles aparecerem, seja em qualquer contexto,
ou vocábulos ou consoantes distintas, ou tanto faz se for com uma consoante, termina com uma consoante, começa com uma vogal diferente. Visualize o seguinte, na verdade assimile o seguinte, com esses prefixos que apareceram, sempre haverá o hífen, porque diante deles eu devo grafar com hífen. Pré, pró, vice, aí você tem o caso do a quem, além, ex, sem, exemplos, veja aí. Além-mar, você tem a queimar, ex-aluno, sem terra, recém-nascido, pré-vestibular, pós-graduação. Não perderam o hífen. Esses prefixos que aparecem na tela para você, sempre que você precisar utilizá-los, você também vai grafar o hífen juntamente com eles, formando um novo vocábulo, ok? Certo disso? Veja aí na tela, sufixos açu, guaçu, mirim. Com eles, o que a gramática determina? Grafe sempre com hífen, ok? Vamos ver os exemplos dos vocábulos. As palavras são amoré, guaçu, anajá, mirim, capim, açu. Grafados com hífen, porque são sufixos açu, guaçu, mirim, ok? Bem, além desses casos de prefixo, sufixos que apareceram, nós ainda temos uma outra situação com o hífen. Trata-se do que se chama de encadeamento vocabular. O que seria um encadeamento vocabular? É quando eu utilizo palavras, duas palavras, dois substantivos, porém tenho necessidade de unificá-los como sendo parte de um só vocábulo. Isso aí são chamados encadeamento vocabular, ok? São os encadeamentos vocabulares. Então, qual seria o exemplo diante desse contexto, ou melhor dizendo, o que a gramática me fala sobre o hífen diante desse contexto? Sim, você vai fazer um encadeamento vocabular, você vai unir duas palavras distintas, como sendo uma só, a gramática diz, utilize o hífen. Vamos ver os exemplos? Veja aí na tela o que aparece para você. É linda a ponte Rio-Niterói, ok? Veja o encadeamento vocabular, está justamente na palavra Rio, Niterói, dois substantivos, Rio, Niterói, a ponte que as interliga. Então, veja que eu estou unificando Rio, Niterói na ideia de dois vocábulos, ok? Rio está se unindo ao vocábulo Niterói. Isso aí é um encadeamento. Então, nesse contexto, o que eu faço? Eu utilizo o hífen. Então, encadeamento vocabular são substantivos que notadamente vão se unir fazendo parte de um só vocábulo. Então, nesse contexto, o que a gramática determina? Você vai fazer o encadeamento, então utilizem o hífen diante desse contexto, ok? Também temos o caso ainda com o hífen de palavras que perderam a noção de substantivos compostos. Aí você se perguntaria, mas como seria isso? Bem, para isso, o acordo ortográfico de fato não traz talvez uma explicação mais exata do porquê que isso acontece. A tentativa do acordo realmente é unificar. Tem gramáticos que, por exemplo, são críticos diante dessa regra, não é? Que palavras perderam a noção do hífen, né, de substantivo composto? E por que em certos vocábulos eu continuo grafando com hífen? Quando se trata dessa noção de composto, que é o que você está visualizando aí, noção de composto é que eu tenho algumas palavras que anteriormente eram grafadas com hífen por serem palavras compostas. Então, por elas terem perdido essa noção de composto, elas automaticamente perderam o hífen. No entanto, a gramática me recomenda utilizar ainda o hífen diante de alguns vocábulos que não perderam essa noção de composto, ok? Então, o que cabe a você diante dessa regra é você assimilar essas palavras. É realmente se adequar a elas, é realmente você se ajustar a esses vocábulos e grafá-los, ora, os que a gramática recomenda com hífen, os que a gramática determina sem hífen. Vamos ver que vocábulos são esses? Olha os exemplos aí para você. Parece a palavra girassol, de fato não tem hífen, manda-chuva, paraqueda, paraquedista. Não há hífen diante desse contexto. No entanto, você tem certas locuções que anteriormente eram grafadas com hífen. Veja, girassol de fato não tem hífen. Manda-chuva, paraqueda, paraquedista, ok? Mas veja que pé de moleque
pé de atleta, água de coco, água de rosas, perderam o hífen. É desses vocábulos que eu estou tratando aqui. Perderam a sua noção de composto. Não se utiliza mais o hífen diante desses vocábulos. Então, pé de moleque, anteriormente grafado com hífen, hoje realmente perderam essa noção, ok? Semelhantemente a ela, você tem pé de atleta, você tem água de coco. Agora, devo dizer que esses não são os únicos vocábulos. É aí que eu chamo a atenção para o seu material de apoio, para a sua apostila, porque aí você tem em certas páginas aí, você vai ver que tem uma lista contendo essas palavras que perderam noção de composto, que, portanto, não são mais grafadas com o hífen, ok? Não há uma regra exata para isso. São palavras que hoje eu tenho que assimilar e entender que não utilizo mais o hífen diante desses contextos, ok? Veja alguns exemplos agora aí bem abaixo, veja. Pé de moleque sem hífen, pé de atleta sem hífen, água de coco, você tem aí exemplos. Agora, olha abaixo algumas situações que aparecem com o hífen. Veja, água de colônia, cor de rosa, mais que perfeito, Deus dará, ao Deus dará. Perceba que nesses vocábulos a gramática diz empregue o hífen. Por que com hífen? Certamente tem a noção de composto. Por que pé de moleque não? A gramática não frisa muitos detalhes nesse contexto. Ela não toca muito profundamente nesses aspectos. Então, é o que eu devo dizer a você o que é. Perderam a noção de composto sem hífen. Que vocábulos são esses? Os que aparecem aqui no seu exemplo. Que vocábulos são esses que aparecem aqui no exemplo? E mais o que você tem no seu material de apoio na apostila, ok? As que ainda são grafadas com hífen, a gente tem que continuar grafando com hífen, certo? Vamos prosseguir? Ok, então agora nós estamos diante dos advérbios mal e você está diante do advérbio bem, ok? Que também formam vocábulos aí compostos em língua portuguesa. O que acontece com essas palavras? Perderam ou não perderam o hífen? Não, a gramática diz que nesse contexto eu continuo empregando com hífen. Vamos ver os exemplos? Veja, bem-estar, bem-vindo, você tem muito bem-vindo por aí grafado sem o hífen. No entanto, a gramática diz tem que ter o hífen. Na dúvida, tem que recorrer mesmo ao dicionário ou ao VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E quando você vai verificar essas palavras no VOLPE, lá você tem a presença do hífen. Então, com mal e bem, eu continuo grafando com hífen, ok? Bem-estar, bem-vindo, mal-estar, mal-humorado. No entanto, em palavras como bem de alma ou mal de Lázaro, por que sem hífen? Porque são palavras que entram naquele caso anterior, perderam noção de composto, ok? Não grafo com hífen diante desse contexto. Mas, na maioria dos vocábulos grafados com bem ou mal, a gramática determina que eu utilize, então, hífen com elas, ok? Vamos, então, ao último caso do hífen que nós temos aqui presente, é o caso da translineação. Você poderia se perguntar nesse momento o que é translineação? É a partição de uma palavra, é a famosa divisão de uma palavra no final de uma linha para iniciá-la na linha seguinte. Você está escrevendo, você chega no final e a translineação é uma coisa muito séria. A gente pode posteriormente falar mais detalhadamente sobre ela. Translineação é um problema porque o que nós temos com a translineação é que entender que quando eu chego no final de uma linha e vou partir a palavra para continuar sua escrita na linha seguinte, há regras para isso. A gente não pode fazer isso de maneira aleatória, ok? Mas de acordo com o novo acordo ortográfico. O que a gramática determina? Veja o que tem aí para você no exemplo. Na cidade, conta-se que ele foi viajar. Considere o vocábulo conta-se, ok? É o verbo contar, seguido do pronome se. Conta-se. De novo, é o verbo contar, seguido do pronome se. O que acontece nesse contexto? Veja, automaticamente, quando eu vou separar o verbo do pronome, eu devo utilizar o hífen. Isso é correto, devo utilizar o hífen nesse contexto. No entanto, eu cheguei no final da linha. Veja que é o que está simulando aí para você. Cheguei no final da linha. Não tem mais espaço para eu inserir o se.
que eu faço com relação ao hífen, que já veio automaticamente anexado no verbo cortar? A gramática diz que você repete o hífen na linha seguinte. Corta, hífen, hífen na linha seguinte de novo, mais o pronome se, ou seja, você vai acrescentar o hífen aí 2 vezes. Por quê? Porque nesse caso eu estou diante do verbo cortar, seguido do pronome se. Isso valeria para qualquer situação, qualquer palavra. Verbo seguido de pronome sendo empregado com o hífen, chegou no final da linha, precisou dividir a palavra, deixa até o hífen. Na linha seguinte você repete o hífen e você continua grafando com o pronome, ok? Isso é a regra da translineação, que em certos casos é necessário você repetir o hífen em certos contextos, como por exemplo, o que apareceu aí para você exemplificado, certo? Pessoal, dito isso, aqui finalizamos a nossa aula da nova ortografia. Peço que você fique com o auxílio do seu monitor, os exercícios que constam na sua apostila, para você fixar isso. Lembrar que nova ortografia é algo que já aparece, é algo bem atual, aparece já em exames de vestibulares e concursos, dado que você está se preparando para ingressar na Fundação Matias Machilini, se exercite. Dito isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.